Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Hoje episódio de número 158, capítulo 20, a parte 2, vamos encerrar hoje o capítulo 20, depois vai ficar faltando só 2 episódios do capítulo 21 e a conclusão do livro de João para nós finalizarmos João e depois vamos para Êxodo e eu espero sua companhia aí nessa jornada para nós juntos continuarmos aprendendo mais da palavra de Deus. Hoje a gente vai continuar vendo aqui após a ressurreição de Jesus, os eventos que se seguiram, que foi emocionante. 10 apóstolos e alguns dos seus amigos mais íntimos estavam todos reunidos com mais alguns irmãos, atraídos e unidos por uma comunidade de interesses, em seu Salvador invisível. Eles tinham uma memória comum, um amor comum, uma dor comum, e isso levou eles à reclusão, tanto por medo de que a ira de seus inimigos os assaltasse, os atingisse, quanto por falta de simpatia externa. Eles ficaram desapontados e perplexos com todos os acontecimentos ali da morte de Jesus. No entanto, havia também muita indagação, muitas perguntas, muita excitação, muita admiração também, especulação entre eles, pois as notícias trazidas por Pedro e pelas mulheres e pelos 2 discípulos de Emaús despertaram interesse ávido e emoções conflitantes neles. Inesperada e surpreendente foi a abordagem do mestre quando ele chega ali no ambiente. E muito graciosa foi a sua saudação, que ele disse: paz seja convosco. Nós devemos ter em mente que esses servos de Cristo estiveram por muito tempo intimamente ligados e associados a Jesus. E assim, eles foram preparados para o trabalho de sua vida. Eles deveriam ir entre os homens como representantes de Cristo, como aqueles a quem foi confiada a autoridade divina, e deveriam agir como embaixadores de Deus. O propósito da vinda de Cristo era assegurar perdão e aceitação para os homens pecadores. Esse propósito deveria ser cumprido por meio do ministério dos apóstolos e dos seus sucessores. Então as palavras de Cristo ali no ambiente, quando ele diz: recebei o Espírito Santo, foram acompanhadas com um ato simbólico de soprar sobre eles. E ambos denotavam a realidade do dom divino, pelo qual homens incultos e fracos eram habilitados agora para cumprir um ministério de bênçãos voltado para a humanidade. Então, a sua conduta mostra uma curiosa mistura de coragem e medo. Eles trancaram as portas, mas as portas fechadas não teriam impedido por muito tempo qualquer judeu que quisesse entrar. Se a segurança era o principal objetivo deles, esses discípulos estavam permanecendo no lugar mais perigoso de todo mundo. E aí aparece Jesus na cena. De repente, ele sai do mistério mais profundo. Não podemos deixar de pensar em suas próprias palavras a Nicodemos a respeito do vento, quando ele disse: não sabes de onde vem e nem para onde vai. Foi assim que ele apareceu. E não admira que os discípulos ficaram apavorados. E Jesus fala a palavra certa: paz seja convosco. Calma. A paz é o desejo e a intenção, e sempre o fim a ser garantido, por mais longo e problemático que seja todo o processo. Então aqui no registro da emoção dos apóstolos, serve a um propósito de valor. Eles viram sua forma, suas mãos, seus pés, seu lado. Eles ouviram e reconheceram sua voz quando ele lhes deu uma saudação de paz. E no versículo 21 do capítulo 20, que você vai ler com calma, em oração, em silêncio, para você entender a nossa explicação, está escrito assim:
Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então essa era a missão do Filho, era a missão dos servos. A missão que ele falou: assim como o Pai me enviou, eu fui enviado, eu tive a missão. Agora vocês têm uma missão, eu envio vocês. E qual foi a missão de Cristo quando ele foi enviado pelo Pai? A origem da missão deve ser procurada no amor e na piedade do Pai para com os homens pecadores e na condição da humanidade que tornou desejável uma interposição divina. A condição dessa missão do Filho de Deus era a encarnação e o advento. A evidência e a autenticação dessa missão são encontradas nas obras poderosas de Cristo e no seu ministério terreno. E o cumprimento dessa missão foi efetuado quando o Senhor Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. Os 12 foram também enviados e designados apóstolos, e não há razão para nós limitar a missão deles. Isso foi compartilhado pelos evangelistas que também os acompanharam, que estavam associados a ele, na verdade, por toda a igreja do Redentor. Então havia condições apostólicas, estas são: simpatia com a mente de Cristo, compaixão pelo mundo, renúncia aos fins egoístas na vida. Havia um espírito apostólico, e esse era um espírito preeminentemente de dependência do Evangelho e de dependência do Espírito Santo de Deus. Quais foram os métodos desses apóstolos? Preste atenção comigo. Foi a proclamação da verdade distintamente cristã, foi a instituição das sociedades cristãs, o emprego contínuo do exemplo cristão e o testemunho da vida cristã. E qual que é essa relação entre a missão de Cristo e a missão da igreja? A missão dos apóstolos e dos pregadores do Evangelho seria impossível se ela não houvesse sido precedida pela do próprio Senhor Divino. A missão do Filho tornou possível a dos servos. Não obstante a tudo isso, a diferença entre a divindade e a humanidade, entre o trabalho de mediação e o de publicação do Evangelho, a missão dos seguidores se assemelha à do líder. Quando eles contaram a Tomé que tinham visto Jesus e ele se recusou a acreditar, eles devem ter ficado um tanto perplexos no início. E então uma semana se passou e os discípulos estão reunidos novamente, Tomé estando com eles agora. E Jesus reaparece no meio deles. E todos os apóstolos precisam aprender uma lição. Jesus sabe bem que a fé nunca pode se originar de coisas que podem ser vistas, sentidas e manuseadas. Essas coisas podem ajudar na fé, mas não podem produzi-la. Tomé encontraria muitos de espírito incrédulo que não podiam, apenas por causa de sua palavra, aceitar a ressurreição de Jesus. Então Tomé responderia pela sua própria experiência: olha, uma vez eu pensei como você. Eu insisti em ver as marcas das feridas e meu mestre, em sua condescendência ilimitada, com as enfermidades de seus servos, deixou-me ver o que eu queria ver. Mas ao mesmo tempo, meus queridos, poderia estar dizendo Tomé, ele me ensinou uma lição, em cuja força eu tenho aprendido desde então. Todos os apóstolos logo tiveram que aprender a acreditar em alguém a quem eles não podiam ver. E para onde ele tinha ido, eles não sabiam. E como ele se comunicaria com eles e eles com ele, eles não podiam explicar. Mas com certeza uma comunicação real e frutífera foi estabelecida. O invisível e não visível é o que fortalece a fé. O que os homens veem é exatamente o que os torna incrédulos, confundindo-os, deixando-os perplexos, impedindo-os totalmente de se apegar a qualquer coisa sólida e reconfortante. Há uma bem-aventurança na fé. E essa bem-aventurança, como Jesus falou assim, olha Tomé, você creu porque você me viu. Mas felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. João 20, 29. Essa palavra de Cristo não foi tanto uma reprovação dirigida contra Tomé, mas um conforto e uma bênção para toda a igreja.
Os apóstolos tinham suas vantagens, pois eles tinham relações pessoais com Jesus. No entanto, nós que não vemos a Cristo, não convivemos pessoalmente com Ele, temos nossas vantagens compensatórias também, pois podemos acreditar naquele que não vimos, que os fiéis discípulos e amigos de Cristo tomem para si esse consolo e tenham uma certeza de que os propósitos sábios e benevolentes, eles são garantidos pela provisão de que devem andar, não pela vista, mas pela fé. No versículo 30 e 31, nós vemos o propósito desse evangelho de João, né? Esse relato aqui do propósito, que é: muitos livros foram escritos para destruir a fé, e aqui está um livro, esse de João, o evangelho, como tantos outros, para produzir a fé. E para julgar corretamente qualquer livro, é necessário levar em consideração o propósito do escritor. Em cada obra, isso é uma regra importante para você entender melhor a Bíblia também. Em cada obra, considere o fim do autor, pois ninguém pode atingir mais do que pretende. Se quisermos entender esse tratado aqui, esse chamado Evangelho de João, nós devemos agir sabiamente ao consultar o próprio livro e aprender que seu autor tinha em vista como propósito ao prepará-lo e publicá-lo. Muitas das obras de Jesus não foram escritas nesse livro, mas estes de João estão escritos. Este é um registro de fatos e não de fábulas engenhosamente inventadas, de eventos que realmente aconteceram e de palavras que foram realmente faladas. Esse evangelho não tem falsidade, ficção, nem é uma composição dramática ou poética produzida pela força e delicadeza, inteligência ou pela imaginação. Nessa passagem, o escritor fala de alguns dos principais eventos que ele registra como sinais. Esta é uma designação de milagres, e é observável que João relata longamente cerca de 10 milagres realizados pelo Senhor Jesus. Mas a palavra se refere especialmente ao significado, o significado das obras poderosas de Cristo, a revelação que oferecem a respeito do caráter, da missão divina, suas intenções de graça para com a humanidade. Então esse livro de João é um registro de fatos dos quais o escritor dá o seu próprio testemunho pessoal. O próprio João viu Jesus fazer algumas dessas obras que são atribuídas a ele. O próprio João ouviu Jesus proferir alguns dos discursos que ninguém mais registrou. E em outros casos, onde ele não estava presente, João teve todas as oportunidades de saber o que Jesus havia dito, desde as próprias pessoas a quem ele havia falado. Não pode haver dúvida de que João ouviu Jesus proferir o discurso registrado nos capítulos 14, 15, 16, e de que ele ouviu Jesus oferecer a oração que ocupa todo o capítulo 17, e assim por diante. Que privilégio, né? João conviveu com Jesus, ouviu as suas palavras de perto, viu os seus milagres, que fantástico. Mas Jesus deixou para nós essa palavra: bem-aventurados aqueles que não viram e mesmo assim crê. Se você crê, você é um bem-aventurado. Deus abençoe a sua vida. Temos um encontro marcado no próximo episódio para a gente ver o último capítulo, capítulo 21 do Evangelho de João. Beleza? Não perca nenhum episódio. Tá muito legal esse podcast sobre o Evangelho de João. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.